Isso, tá gravando. Quero outra gravação. Sair daqui. Essa é uma nova, né? Vamos lá. Oscar Garipe, um pintor consagrado brasileiro. Você prefere que chame você de pintor do que de artista plástico, né? Por quê? Claro. Porque eu não sou artista plástico. Ah, não? Eu sou pintor. Existem diferenças, né? Diferenças de formação, diferenças, vários tipos de diferenças, enfim. Jornalista também, E depois, escritor. E depois também, nessa expressão infeliz, artista plástico, ela, na verdade, ela esconde um preconceito, que é um preconceito contra o pintor de parede. Ou seja, o pintor que não quer ser confundido com o pintor de parede. Eu prefiro ser confundido com o pintor de parede a ser chamado de artista plástico, escondendo esse preconceito. Entendi. E você começou, vamos dizer assim, profissionalmente ou oficialmente como pintor, né? Quando? Então, eu tive um rompante na minha juventude, assim, no fim da minha adolescência no Rio, aos 18 anos, mais ou menos, eu tive um rompante e pintei algumas telas. E antes também, na escola, hoje, eu percebo que os meus desenhos, embora fossem muito rudimentares, agradavam. Sim. Mas a pintura não é uma arte de juventude. A pintura, principalmente quando se é autodidata como eu, a pintura ela exige que você tenha uma maturidade, né, para que você tenha o seu jeito, o seu estilo, como se diz, e de modo que eu sou um pintor que vim da literatura. Eu aprendi a criação artística na literatura, no jornalismo. Quando eu cheguei na pintura, eu já sabia fazer a criação artística, de modo que eu sou um pintor que veio da literatura. Nessa época teve inclusive um crítico que fez uma observação muito interessante. Ele disse que eu, cansado do verbo, depois de muitos anos escrevendo, que eu achatei as palavras e me tornei pintor. E isso foi em que ano? Isso foi no começo dos 70, mais ou menos. E desde então, essa carreira só cresceu. Sim, foi e se tornou esse pintor consagrado que é hoje. Foi muito feliz esse meu reencontro com a pintura, porque primeiro eu pude me profissionalizar muito rapidamente. Com 6 meses da minha primeira exposição, eu já vivia da pintura. E depois também tem essa questão de fazer com facilidade, né? Eu acredito que a pintura seja uma arte extremamente difícil, que se deve fazer com muita facilidade. Concordo. É aí que está a genialidade. E aí também que tem a graça, porque como você está lidando com cores, com alegria, com beleza, com harmonia, com composição, não tem sentido isso ser alguma coisa de sofrimento, né, para você. Como pode ser a literatura? A minha literatura, por exemplo, é uma literatura sofrida, densa, ao contrário da pintura. Então eu não me permitiria ser um pintor triste, né? Eu sou um pintor da alegria, né? Que bom. A gente vê isso, está bem retratado nos seus quadros, essa alegria. Parece que a vida é uma eterna primavera. Que bom. Isso é bonito. Na verdade, a vida ela é uma primavera, né? Porque, primeiro, pela excepcionalidade da vida, né? Se você olhar o universo, você vê que ainda
ainda que tenha muita matéria, diante da grandeza do universo, a matéria é raríssima. Se a matéria é raríssima, você pode imaginar o que é a vida, né? É a raridade em enésima potência, né? De modo e também porque na arte eu acredito que o que vale na arte é se tem vida ou não tem vida, né? E então esse encontro da vida, primavera da vida, né? A vida como primavera, ela está muito concorde com a ideia da pintura, da minha pintura, de uma pintura que tivesse essa leveza, enfim, essa capacidade de transformar, sem que seja através de um porrete na cabeça das pessoas, e também que não fosse um panfleto político, porque eu acredito que a arte não deva ser alienada, mas as ideias por trás de uma arte, de uma boa arte, digamos assim, ela deve vir, principalmente na arte da pintura, ela deve vir, na minha opinião, a posteriori. Por exemplo, as minhas flores, né? O tema das flores, ainda que venha desde os primórdios, seja talvez o tema mais antigo da pintura, né? Ela passou um tempo assim, sendo considerada uma arte menor. Teve períodos em que ela era uma arte maior e teve períodos onde ela era uma arte menor. Ela, dentro da ideia da natureza morta, né? Que também é um conceito que hoje, no que se diz respeito à minha pintura, é bem discutível essa ideia do ainda vivo, né? Na verdade, eu acredito que a pintura, o grande diferencial da pintura é que ela, quando pode, ela pode plasmar a vida na tela. Esse é o grande diferencial. Você vai nesses lugares assim que tem a cultura, como a França, a Inglaterra, né? E outros, a China, etc. E você vê que eles têm arte de tudo, mas tudo converge para a pintura. Eu acredito que seja por isso, porque a boa pintura, ela consegue plasmar a vida na tela. Então isso vai junto com você, né? A sua vida vai junto com a vida da tela, né? Isso é um aspecto muito... Com relação à sua... Aliás, a sua relação com Tiradentes, quando começou, parece que você me falou que são 30 anos já aqui, né, na cidade? Sim, sim. Na verdade, mais, porque o meu primeiro contato com o Tiradentes foi em 1966. Eu voltava de uma apresentação, de uma adaptação que eu fiz do Romanceiro da Inconfidência, que estreou no Teatrinho de Ouro Preto, o Teatro da Ópera. E depois de lá, nós passamos por aqui e fizemos uma representação ali na esquina, no Solar dos Ramalhos, que na época era de chão batido. Foi um espetáculo muito bonito, com a Maria Fernanda, o Otton Bastos, e a música era do Edino Krieger, que faleceu recentemente. A Fernanda também faleceu recentemente. E de modo que foi o meu primeiro trabalho artístico, né? Então, aquilo me impressionou muito, o lugar, né? Mas eu acredito que a minha inclinação por Tiradentes se deva às pedras, essa ideia da eternidade, das coisas que não mudam na sua essencialidade, né? Que tenham uma dinâmica, mas que permaneçam na sua essencialidade e às vezes até com a sua construção finita, como a nossa serra, né? A Serra de São José, a APA. Eu fui, no tempo da ditadura, eu fui exilado, bolsista em Roma,
e durante 3 anos, e lá eu descobri as pedras, né? Essa eternidade das pedras de Roma, as pedras no chão, as pedras na escultura, as pedras nos edifícios, e isso me causou uma impressão muito forte, e também é algo muito ligado também à questão da arte, né? Que a arte, ela se propõe, pelo menos a minha, se propõe a uma eternidade, a uma imortalidade, né? Não no sentido assim do egoísta, mas no sentido do legado mesmo, né? Sim. Da preservação dos valores, da preservação do esforço que tantos artistas antes de mim tiveram, né? E pessoas, enfim, todo esse esforço humano, né? Que deve ser condensado nessa ideia da permanência, né? Mas aí, o que te trouxe em definitivo para cá? Foi também esse... Foi um acidente, foi uma intuição, melhor dizendo, porque eu teria que fazer uma digressão aqui. Eu fui jornalista no Rio de Janeiro e querendo deixar o jornalismo, eu escrevi um livro sobre a China, e o livro ele fez muito sucesso. Isso foi em 74, o Brasil tinha acabado de estabelecer relações, eu estive na China um bom tempo e escrevi esse livro, e ele foi um best-seller, e ao mesmo tempo em que ele foi um grande sucesso, ele me viabilizou como jornalista, que eu sofri também um grande repúdio, né, naqueles tempos da ditadura, por ser um livro que, embora eu não faça um oba-oba da China, mas eu escrevi um livro no plano do sensível, e também fui solidário com aquele esforço deles, né, de reerguer aquele país, né? Isso foi durante a Revolução Cultural. De modo que, com esse fechamento de horizontes, e isso também correspondeu assim, a um esgotamento da vida citadina, e também uma sociofobia assim, muito intensa. E eu então fui para um lugar ermo, no mato, lá nas Itatiaias mineiras, do lado daqui, um lugar chamado Mirantão, onde eu vivi durante 13 anos sem luz. Lá eu terminei alguns dos 2 livros meus, e lá eu retomei a minha pintura, né? Então e quando eu retomei a minha pintura, eu me curei dessa sociofobia, e também da minha própria saúde, que estava muito abalada, né? De muitos anos de vida de cidade, etc. E também a experiência da liberdade, né? Que isso me proporcionou, isso tudo foi muito positivo para mim ter essa cura, num grande sentido. E aí, então, eu voltei para a cidade e me reencontrei com Ouro Preto, onde eu tinha começado a minha vida artística, né? E lá eu morei por 3 anos, conheci a minha amada esposa, Cidinha, lá. Ela era estudante lá, ela é de Catas Altas, ali perto do Caraça, né? Então, eu tinha uma casa muito bonita lá, alugada, mas não consegui ficar com a casa, não consegui comprar, os donos brigaram, um casal separado, enfim. Eu, de repente, me vi sem casa. Então, eu vim aqui em Tiradentes, assim, por intuição, né? E me sentei ali na esquina, e aí perguntei, eu tinha visto algumas casas aí que estavam à venda, era um outro Tiradentes, mas já eram muito caras as casas. E eu
não tinha condições de comprar aquela casa, as casas que tinham me oferecido. Então eu sentei ali na esquina, tinha um camarada do meu lado, eu perguntei, conhece alguma casa? Ele apontou para essa pequenininha e disse, isso aí foi vendido há 3 meses, o prefeito comprou, quem sabe ele não vende para você. E eu fui lá no prefeito e ele, sem descrição nenhuma, na própria prefeitura, era a prefeitura de São João del Rei, ele disse, não, eu vendo sim. E aí eu estava numa emergência e ele também, porque ele não estava querendo transformar isso aqui, ele tinha um cabo eleitoral que queria transformar o lugar numa pousada, ele não queria isso. Então eu sei que ele me amarrou na conversa, eu saí de lá com a casa comprada e sem ter dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha emergência. Então, aí eu comecei a ver com os amigos, etc., e vendi algumas coisas e consegui comprar aquela casinha ali, onde eu me estabeleci. Né? Bom. De uma maneira, inclusive, pioneira, porque naquela época o pintor não tinha sua galeria pessoal, né? Eu fui pioneiro nisso. Já na década de 90, isso já foi, né? Já na década de 90, lá em Ouro Preto. Um dia eu estava sentado ali, você conhece Ouro Preto, né, Marcelo? Então, ali tem a Praça Tiradentes, aquele monumento ali, eu estava sentado ali comendo jabuticaba, jogando a casca no chão, como se faz lá. E eu olho assim uma loja lá, um lugar, onde estava um entra e sai danado, e estava escrito assim, Bradesco. Aí eu disse, se o Bradesco precisa ter uma placa na porta, eu estou roubado se eu não tiver a minha. Aí eu saí dali e abri minha galeria, a despeito dos preconceitos que haviam, né? Porque você ter o seu lugar de venda e esse artista ao mesmo tempo, isso era só para os artistas muito populares. Sim. Não era para artistas assim suadizante, de grande nível. Bom, aí mudando agora, fazendo essa conversa para os dias atuais, nós chegamos na sua intenção, desejo de pleitear uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Né? Será o primeiro pintor, se for eleito, a ocupar uma cadeira na ABL, né? Como surgiu essa história? Bem, eu tenho a Nélida Pinhon, que é a titular da cadeira que eu estou postulando, que é a cadeira 40, ela disse, assim, com muita propriedade, que primeiro o acadêmico entra na academia e depois ele é eleito. Eu achei essa frase dela muito feliz, porque eu já entrei na academia de diversas e proveitosas vezes, né? A começar pela minha família. A minha família Alencar, Araripe Alencar, é a família que mais tem acadêmicos na ABL. Nós somos 6 acadêmicos lá ao longo da história da ABL. Ao longo da história da ABL. A gente pode dizer quais são? Pode. É o José de Alencar, o Araripe Júnior, grande crítico literário, o Mário de Alencar, a Raquel de Queiroz, o Hélio Jaguaripe e o Paulo Coelho. Paulo Coelho é Araripe também, por parte de mãe. Então nós somos 6. E depois também eu dei uma palestra lá na academia no centenário do Araripe Júnior. O meu primeiro livro literário, Maria na Terra dos Meus Olhos, ele foi prefaciado por 2 importantíssimos acadêmicos, o Antônio Weiss e o Eduardo Portela.
O Eduardo Portela foi um teórico, um educador de arte, inclusive, de grandíssimo nível. E o Antônio Weiss também dispensa apresentação. E naquela época, um prefácio do Antônio Weiss era uma grande consagração. E eu tive essa sorte dele escrever um longo prefácio para Maria na Terra dos Meus Olhos. Depois também eu fiz uma exposição muito bonita na Academia Brasileira de Letras. Eles têm uma galeria lá, Galeria Manuel Bandeira, e eu fiz uma exposição assim de nome singelo, chamada Flores, e que foi muito bem, muito bonita. Foi uma exposição saudada pelo Sérgio Rouanet e pelo Domício Proença. E de modo que também eu tive bons amigos acadêmicos, como o Aurélio Buarque de Holanda, que me cita na bibliografia do dicionário dele. O Ledo Ivo foi um belo amigo. O Silva Mello, quase ninguém ouve falar no Silva Mello, mas Silva Mello foi um acadêmico que eu tive, inclusive isso é inédito, é uma coisa inédita. Eu tive a sorte de salvar a vida dele, porque um dia eu estava lá no Largo do Boticário, na casa do Augusto Rodrigues, que era o grande educador de arte e educação. Eu era o editor do jornal Arte e Educação, um jornal criado por ele, eu era o editor. E nós escutamos uns gritos, porque a casa do Augusto era dentro do Largo do Boticário, e a casa do Silva Mello era na Rua Cosme Velho, do lado de fora, mas contígua, assim. Então eu escutei uns gritos e fui lá na casa dele, né? E encontrei ele amarrado no banheiro, amordaçado, semi-amordaçado, né? Que eu já tinha tirado a mordaça. E tinha sido um empregado dele que tinha surtado e resolveu matar ele. Quando o cara me viu, fugiu e eu libertei ele. Esse é um dado curioso, assim, muito interessante. Assim, quer dizer, eu tenho essa ligação com a ABL até nesse aspecto. Né? E, enfim, e depois eu percebendo assim, né, com essa minha ligação, o meu avô, Oscar de Alencar Araripe, ele fundou a primeira livraria de Fortaleza, que se chamava Livraria Alencar. E ele tinha na Tijuca, na casa dele, uma biblioteca muito bem organizada, e que ele não chamava de biblioteca, os antigos chamavam de gabinete. E era de portinha de vidro, com chave, etc. E ele tinha aqueles livros todos autografados pelos grandes escritores e políticos. Né? Enfim, eu cresci também nesse ambiente. Né? De modo que, e o fato de eu ser um pintor profissional que veio da literatura, também reforçou muito essa ideia. E também, né, eu soube que a Raquel de Queiroz, a nossa Raquel de Queiroz, né, era no discurso de saudação, no discurso de saudação, de recepção ao Arnaldo Nisquier, que ela lembra que falando do judaísmo, né, que o Nisquier né, hebraico, assim, de origem e prática, né, acredito. Ela diz que a ABL, como a casa do Pai, a casa do Senhor, no Antigo Testamento, ela tem muitas moradas.
Quando eu ouvi isso da Raquel, né, minha prima Raquel de Queiroz, eu fiquei pensando, bem, mas a academia nunca teve um pintor, né? Se a casa do senhor, como a academia, tem muitas moradas, então nós precisamos ter um pintor. E o fato de eu ser um pintor e escritor me permite fazer essa ligação, assim, como belas siamesas, né? Ou seja, a literatura e a pintura, elas nasceram juntas, né? E é bom que permaneçam assim. Sim. Né? A literatura, na verdade, a literatura e a pintura, assim como as cartas e etc., e outras, elas são formas distintas de criação literária. Sim. A literatura é uma forma distinta de criação literária, Sim. como é a pintura, Sim. né? Como é a composição, né? Como são de uns tempos recentes, houve essa grande separação de todas as coisas, né? Todas as coisas ficaram separadas. Mas, na verdade, isso corresponde a uma didática, às vezes até esquizofrênica, porque as coisas não são assim tão separadas. Né? Quando aqui, por exemplo, aquela tela ali, tem aqueles 3 jarros, né? Eu me remoto, assim, me conduzo para aquelas 3 graças, aquelas 3 mulheres dançando, né? Clássico da pintura, só que como jarros, né? Então isso é uma literatura escrita, através de cores, de formas, né? Aí você, como é que eu vou falar aqui? Porque você ganhou um apoio de peso, né, na sua campanha para a academia, com a carta que você mesmo escreveu, pedindo, eu achei genial essa iniciativa, com a carta assinada por 3 ex-ocupantes da ABL. 5. São 5, isso. Eu só não botei o Paulo Coelho porque ele está vivo, né? E todos já morreram, né? Todos já morreram, né? Todos são falecidos. Como é que foi essa ideia e o que você quis com isso? Eu quis, ao mesmo tempo em que eu me situasse na tradição, porque tem tradições que devem ser cultivadas, né, que são cânones, né? E ao mesmo tempo é preciso uma inovação, assim, sem exageros, mas uma inovação que abra a academia, né, que consiga mais empatia, né, dos jovens, né, dos nossos tempos, né, sem essas apelações comuns, mas que seja alguma coisa mais adequada, mais afim com o nosso momento, né? E, ao mesmo tempo, foi uma maneira de falar da minha proposta, que eu tenho uma proposta lá que eu falo em seguida sobre ela, e sem precisar ficar falando eu mais eu, igual a eu ao quadrado. Né? Seria uma maneira bem humorada, né? E nem tão ficcionada, mas que eu pudesse colocar essa questão dos pintores, do acadêmico de profissão pintor, que não foi contemplado, e também da possibilidade de se fazer uma homenagem ao de Cavalcante, que foi tão violentamente agredido agora no começo do ano. E o de Cavalcante, ele se candidatou à academia e não entrou. Né? Então eram outros tempos, etc. Mas seria uma maneira também de se homenagear o de Cavalcante. E eu também tenho essa proposta para fazer com os acadêmicos, né, com
os confrades, como se diz, que seria retomar as exposições da Galeria Manuel Bandeira, que no momento não estão sendo realizadas. Mas já agora com uma outra perspectiva, a ideia de construir as bases de uma pinacoteca da Academia Brasileira de Letras. Porque a academia é a maior instituição cultural do país, a mais antiga, a que tem mais vida contínua. De modo que seria muito importante que a academia, na minha opinião, que tivesse uma pinacoteca e aproveitasse, porque a academia tem uma chancela, né? Você fazer uma exposição na Academia Brasileira de Letras é um lugar... Dá uma repercussão, né? Sem dúvida, é algo que ilustra qualquer currículo, né? E uma novidade também para a sua entrevista, para mostrar assim como essas oportunidades, e isso também é preciso que seja um pintor a fazer isso, porque é um meio muito próprio, assim, muito especializado, que você precisa saber quem é quem e os pesos. Por exemplo, essa é a novidade. Eu tenho eu fui da família da Cecília Meirelles. Eu fui casado com uma filha dela, a Maria Fernanda. E frequentei a casa dela, conheço os objetos dela. E recentemente, no mês passado, a neta dela, a Fátima, me procurou me falando de um retrato da Cecília Meirelles pintado pelo Arpazene. Eu conheço o retrato estava na casa dela e ela, como é uma pessoa consciente, assim, ela acha que não tem sentido um retrato desse da Cecília pintado por um grande pintor, que é o Arpazene, foi casado com a Vieira da Silva, eles têm uma fundação em Lisboa, são todos os dois falecidos, vieram para o Brasil na guerra, né? Exilados. Então, é claro que isso é uma obra para ser vendida, é um patrimônio da família dela, né? Que ela herdou, né? De modo que isso poderia, eu, ou quem estiver lá interessado nisso, poderia conseguir uma corporação que comprasse essa obra, que é uma obra que eu acredito que vale uns $300 mil. Obra de primeiro nível, né? Internacional, né? E que doasse para a pinacoteca da ABL, né? Seria uma maneira também da Cecília entrar na academia. Isso, também. De uma maneira tão bonita assim como o de Cavalcante entraria por esse gesto de abrigo da pintura na academia. A Cecília seria, né? Interessante. Entraria como em alto estilo na academia, né? Agora, qual que é o seu objetivo de querer assentar uma cadeira daquela? Eu acho que, como eu sou do Rio, né? Sim. Eu fui um menino do Rio, um menino que morou tanto no subúrbio quanto em Ipanema, sabe? A minha formação, tudo que eu aprendi na pintura, eu aprendi num subúrbio do Rio, sabe? Nas festas de São João, nas bolas de gude, nas festas caipiras, fazendo pipas, fazendo balão. Eu fui um garoto desse tipo. Também fui um garoto que pulava da pedra do arpoador. Então eu tenho essa... fui líder estudantil no Rio,
me formei no Rio. Eu tenho uma ligação muito forte no Rio. E muito forte com a literatura também. São quantos livros, Oscar? Eu tenho uma trilogia literária, né? Maria Marta e eu, 2 publicados e 1 inédito. Eu tenho um livro sobre a China e tenho uns 3 ou 4 livros escritos, assim. Eu não tive, assim, a pintura foi uma coisa tão forte na minha vida que não deixou espaço para a literatura, para essa coisa de... né? Toda. A pintura ocupou a sua vida. Ocupou, né? Ocupou em todos os sentidos, inclusive como sustento mesmo, como pai de família, pai de filhos, né? Educação de filhos. De modo que eu não tive tempo de tocar essa parte, assim, né? Eu acho que é uma consequência natural, né? Eu sempre tive ligado, assim, o Sérgio Rouanet, que foi meu amigo, muito amigo, ele tem uma casa aqui, a casa existe, mas ele faleceu, ele sempre me dizia isso, que se eu não queria me candidatar, né? Mas eu, sinceramente, isso nunca me passou assim pela cabeça. Não só porque eu achava que eu não estava preparado, como também não sentia vontade de ter um cabo eleitoral de um amigo meu, ou colocar um amigo meu numa situação constrangedora, até de não me apoiar, de ter um outro compromisso. Mas agora eu estou liberado disso também, eu posso ousar me achar capaz de figurar entre os pares, né? E qual é a expectativa? Não sei, é um mistério. Eu estou descobrindo muitas coisas com essa postulação. Primeiro que é uma eleição assim, que eu não fui candidato à presidência da República, mas é uma eleição tipo presidência da República. Porque eu acredito que implica em muitas coisas, sabe? E ao mesmo tempo é uma lição assim de amizade. É engraçado, é uma eleição que você não tem inimigo, você não entra na academia para ter inimigos, você entra na academia para ter amigos. É uma coisa muito... É o contrário. É o contrário, é muito interessante isso, né? E isso é um aspecto muito interessante, porque eu estou com 82 anos e eu posso me arvorar ser tolerante, porque eu não preciso provar mais nada, porque eu fui, eu sou, eu não me arrependo, estou feliz com o que fui, com o que sou, e posso dar essa contribuição, até porque eu atuo e atuei em várias províncias do conhecimento e da informação. O jornalismo, o direito, a literatura, o teatro, a arte, a educação, a política. Uma coisa que eu tenho, uma obra grande, por exemplo, que é muito interessante, assim, porque é uma obra raríssima no sentido do que ela é, porque é uma escritura pictográfica. Eu tenho umas histórias de imagens, 1.200 imagens, que cada 100 delas contam uma história através de imagens, sem palavras. Então seria uma escritura pictográfica, né? Ou seja, isso é uma criação distinta literária, uma criação literária distinta, né? É uma forma
Literária distinta de criação literária. Mas se não der certo, algum problema para você? Nenhum, Não, porque o de Cavalcante não foi eleito, e nem por isso, né? A ideia sua é exatamente romper essa barreira, de um pintor para lá. Também eu não ser eleito vai me liberar para, nos últimos anos da minha vida, de eu pintar, né? Poder pintar mais, né? Mas eu tenho a minha obra muito completa, assim, muito vasta também, e de modo que essa ideia de criar uma pinacoteca a essa altura... É o que te fascina. Me fascina muito levar essa morada para a casa do Senhor, muito levar essa morada. Eu descobri também, assim, nessas minhas demarches, que o Arnaldo Nisquier, eu não sabia disso, o Arnaldo Nisquier, ele foi o criador da Galeria Manuel Bandeira, que hoje está fechada. Está fechada, né? Talvez, eu acho que foi por causa da pandemia, não sei bem porquê. Ou seja, reabrir isso, você vê o Nisquier, ele tem uma origem parecida com a minha, porque ele foi um menino do subúrbio do Rio também, sabe? Ele foi de Pilares, eu fui do Encantado, né? O Pilares, para ele, foi o suporte de um arranha-céu de grandes conquistas extraordinárias que ele fez. Assim como o Encantado, para mim, foi a minha poesia. A base da minha poesia foi Encantado, como a dele, essas grandes realizações que ele é um criador de coisas extraordinárias. Aquele planetário lá do Rio, por exemplo, foi uma criação dele. E hoje, tudo bem, mas naquela época, nos anos 70, você criar um planetário era uma coisa assim, fantástica, do outro mundo mesmo. Era uma abertura assim, para o espaço, inclusive, para a importância do espaço, numa época em que poucos olhavam para o céu, né? Sim. Oscar, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu a você, Marcelo. Nossa, foi um bate-papo em que eu aprendi muito. Aprendi muito mais com esse bate-papo nosso do que tudo que eu já tinha ouvido até agora. Imagine, Marcelo. Sucesso para você. Você seja bem-vindo a Tiradentes. Muito obrigado. Tiradentes precisa de pessoas assim como você, né? O Tiradentes, que a gente conhece hoje, ele é uma construção dos anos 90. Ou seja, são pessoas que vieram com seus sonhos, com seus projetos, com seus dinheiros e fizeram essa cidade estupenda. Eles preservaram os imóveis, tinha uma base que, bem ou mal, era cuidada pelas as entidades religiosas e pelo próprio IFAM mesmo, mas foram essas pessoas que deram esse alento a essa cidade que pode ser situado no tempo com a viagem dos modernistas nos anos 20 e que depois foi retomada nos anos 90 com essas pessoas que vieram para cá e reergueram essa cidade desse jeito que é hoje, né? É claro que a gente está precisando de muitas coisas na cidade, inclusive Tiradentes precisa do título de patrimônio da humanidade. Tem tudo para ser, só falta limpar o Ribeirão, né? Sanear o Ribeirão, sanear o lixo e ter pessoas também com mais abertura, né? Para passar dessa coisa, saltar
dessa armadilha do imediato, né? E poder aspirar. Você seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente precisa de você. É muito bonito o título do seu site, do né? seu... Viver Tiradentes, né? Foi Tiradentes. pensado com carinho, realmente para dar essa... Já tem a vida. Essa mensagem, né? Mesmo, né? Aonde tem a vida, é verdade. a vida floresce. Desejo muito sucesso a você. Muito obrigado. Espero que a gente possa fazer outras entrevistas aí com os seus trabalhos aí que vão surgindo daqui para frente. E eu, como fui jornalista, eu posso lhe dizer que mais difícil do que responder é perguntar. É verdade. E você foi muito brilhante nas suas que isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Tá? Parabéns e sucesso. 45 minutos, hein? Nós conversando, hein? 45? 45. Quase uma hora, né? Vou desligar aqui. Mas que bom. Cedinho. É o primeiro depoimento sobre a academia, né? Primeiro? Primeiro. Não sei o que aconteceu aqui não.